Olá, 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 olá. Cá estou, Roseli, para a nossa live em parceria hoje com uma dupla muito especial para mim, duas mulheres muito poderosas, que têm cada uma a sua história, ambas terapeutas. E hoje eu vou fazer um bate-papo legal, como identificar o poder de uma mulher, em curtas palavras, o poder de uma mulher curada. Ou então, o poder, como acessar a sabedoria e identificar as nossas mazelas, transmutar, poder ajudar outras pessoas, não só terapeuticamente, mas como identificar uma mulher poderosa, uma mulher curada, uma mulher saudável e transmutar tudo isso. Então, meu Deus do céu, ó, como identificar o poder da mulher que acessou o seu propósito de vida. Esse é o principal tópico da nossa live, mas nós vamos discorrer sobre vários assuntos então, que fazem parte desse tipo de gratidão, gratidão, gratidão aqui. Olha só, eu vou mandando quem puder me ajudar, mandar aviãozinhos aqui para convidar mais pessoas, dizer que a gente está aqui sobre um assunto legal, bem forte, né? Então, deixa eu ver aqui, a Sol, tá aqui, já está entrando aqui. E a Miriam já chegou. Gratidão, gratidão, gratidão. Deixa eu ver a Sol. Deixa eu convidar ela aqui, se ela está. Ela está em algum lugar. Peraí. Aqui, convidar. Então, vamos ver se a Sol aceita. Como estão as coisas por aí, Miriam? Boa tarde, Roseli. Boa tarde a todo mundo. Por vocês terem aceitado o convite. Olha só, Sol chegou. Olá. Gratidão, gratidão, gratidão. Bom, queridos internautas, deixa eu até levantar um pouco o meu vídeo aqui para sincronizar melhor. Então, eu quero fazer uma rápida apresentação das minhas colegas aqui. Acho que você tem que virar só, deixar na horizontal, na vertical. E tá tudo certo, ó. Até eu também. A gente sempre se atrapalha, são as primeiras vezes que a gente vai fazendo a live. Tá tudo bem, tá tudo certo. Então, eu tenho aqui comigo, gratidão, Cleide, Kelly, gratidão por todas as pessoas que já estão presentes e quem ainda for assistir essa live depois. Então, estou aqui em parceria com a Miriam, ela mora no Paraguai, nosso país, e a Sol, mas eu quero que cada uma delas se apresente e digo como é que a gente se conheceu, cada uma pode contar a historinha rapidinho, como nós nos conhecemos e desde quando e o que vocês fazem, para depois a gente discutir sobre o assunto. Quem quer começar? Pode ser a Miriam. Miriam pode se apresentar. Solange, eu vou pedir uma coisa. Se você puder, deixa eu aproveitar, se você puder virar um pouquinho mais para o lado, que não fique a janela tão de fundo, daí o teu rosto vai ficar mais claro para a gente. Desculpa, é que eu fui fotógrafa. Eu improvisado, não estou na minha casa, então é o que eu pude esse espaço aqui, Roseli. Ah, tá bom. Tá ótimo. Tá, Miriam, pode falar, Miriam. Olá, boa tarde a todos. Boa tarde, Roseli. Gratidão pelo convite de fazer parte aí desse movimento tão bacana, tão lindo aí, né? Para a gente poder estar, né, trazendo consciência e se conscientizando de tantas coisas aí, né? Então, vou falar um pouquinho de mim, né?
Sou Miriam Rodrigues Barpe, moro no Paraguai, como você disse, né? Uma cidadezinha bem pequena, uma vilazinha. E assim, estou nessa caminhada como terapeuta há quase 5 anos. Trabalho tendo com várias técnicas, né? Entre elas a constelação sistêmica, onde eu tive o início, né, dessa caminhada dentro da constelação com você, minha mestra querida, que me ensinou muito, aprendi muito, foi muito gratificante ter conhecido, né? E é claro, né, que não foi no momento melhor da minha vida, né? Não, mas eu sempre falo assim, vocês acham que a gente que se tornou terapeuta foi porque estava tudo lindo, maravilhoso, e a gente não tinha o que fazer na vida, então nós decidimos falar assim, ó, vou parar e vou estudar terapia. Com certeza absoluta não foi. Não Exatamente. foi. Geralmente a gente estava com muita dor, com muitos problemas, muita coisa. E realmente, quando eu conheci a Miriam, nossa senhora, para quem vê a Miriam hoje não acredita, não é, eu não estou exagerando, mas para quem vê a Miriam hoje, e isso que naquela época a gente só se falava por telefone, mas ela chorava muito, mas ela, claro, hoje a gente dá risada, né? Mas com total respeito pela realidade que era. Então a Miriam hoje Sim. é um exemplo de transformação. Realmente foi. Pode É continuar. assim, e assim mesmo, Roseli. Então, assim, foi um momento bem complicado, né? Estava bem desafiador a minha vida. E aí tive esse encontro e aí eu fiz a escolha de estar indo para Cascavel fazer o curso. E aí estou, né? Sendo lapidada cada dia mais, né? Eu me permito bastante olhar para as minhas dores, olhar para as minhas questões. Ainda, como você sempre diz, né? A gente sempre será um eterno aprendiz e uma eterna reconstruindo o nosso ser, né? E aí, nessa caminhada, tive o grande prazer de conhecer a Solange, né? Essa pessoa maravilhosa também que eu falo assim que é muito gratificante, né, a nossa caminhada, porque a gente vai se encontrando com pessoas que estão vibrando na mesma vibração que a gente, e a gente pode estar, assim, somando um na vida do outro, né? A gente cresce junto, a gente nunca cresce sozinho. Isso é a parte, assim, que foi muito gratificante para mim. E as terapias na minha vida foi algo libertador, né? Como dizia Jesus, né? Que o conheceis a verdade vos libertará. E foi muito libertador, né? Quem É o me slogan da conhece, como diz minha, a Roseli, é o que nem diz slogan a da minha, Roseli, o slogan da minha vida, que é exatamente a gente já escutava essa frase, né, em João, capítulo 10, se não me engano, desde criança dentro do catolicismo e tal, mas eu nunca tinha visto ela de forma tão profunda e essa frase não era tão significativa para mim quanto passou a ser depois que eu entrei nessa metodologia toda, são várias formações também, que conheça a verdade, porque a verdade conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Então, também Sócrates dizia, conheça-te a ti mesmo, conhecerás o seu poder, essas coisas todas, né? Então, é muito imenso esse mundo da terapia, das terapias, e para a gente, assim, ampliar e crescer, evoluir. Tá, Sol, querida. Meu nome, então, para todos, boa tarde. Meu nome é Solange Tomasi, sou aqui de Cascavel, Paraná, mas não nasci aqui, então quero deixar a minha gratidão eterna, minha terra natal. Sou de Gravataí, Rio Grande do Sul, onde eu tenho muita gratidão. E depois fui morar em Meleiro, Santa Catarina, depois que eu vim para cá, para Cascavel. Então, essa é a minha rota, né? Das minhas terras que eu quero deixar aqui a minha eterna gratidão. Mas foi aqui em Cascavel que eu cheguei aí 19 para 20 anos, eu pude estudar e pude ter mais oportunidade de me desenvolver também como ser humano. E trabalho hoje, né, com as terapias, constelação familiar,
Sou empresária também, trabalho com cursos profissionalizantes, desenvolvo aqui dentro da empresa a coordenação dos cursos, onde eu trabalho bastante com pais e alunos. Eu atendia muito esses pais e alunos, e eu tinha um desejo muito grande de poder ajudar ainda mais, porque a gente acaba escutando um pouquinho mais, além, né, do que eles nos trazem aqui, e a gente acaba se comovendo com essa história. E eu precisava, e tinha já um entendimento no meu coração, que eu precisava estudar mais técnicas, né, ter mais recursos para trabalhar com eles. Então, começou a ser desenvolvido através disso. Mas foi quando chegou em mim que o negócio começou a ter uma procura maior. Porque antes de curar o outro, eu preciso me curar. Não que eu vou estar totalmente curada 100%, mas eu preciso curar a ferida emocional que está em mim, para depois também ajudar o outro. E a nossa cura, a nossa busca é constante, né? A gente nunca está pronta. A gente sempre tem que buscar algo. Então, hoje, a constelação familiar é algo que eu tenho, assim, como eterna gratidão de ter conhecido, porque em 2017 eu conheci a constelação, foi como cliente constelar, e descobri algo maravilhoso que não estava desenvolvido ainda dentro de mim, que é a gratidão. A gratidão pelos nossos pais. Gratidão pelos nossos pais e gratidão pela vida que chegou até nós. E desenvolvo também outras terapias breves, como reiki, acupuntura, trabalho com hipnose. Hoje eu trabalho, meu foco é trabalhar a constelação familiar com bonecos na água, é um diferencial, né? Então eu busco trabalhar com pessoas para ressignificar as feridas emocionais, principalmente as feridas emocionais que todos nós carregamos. Porque problemas todos nós temos. A diferença é eu querer resolver, ressignificar esse problema, essa dor, porque o passado existe, ele está lá, ele vai continuar. Só que a forma da gente olhar para o passado é que faz a diferença. É curar essa ferida, é passar um curativo nela, é ressignificar e ter um outro olhar para aquilo tudo que a gente passou. E só assim a gente pode ir nos trabalhando dia a dia. É uma busca, né? Todo dia um pouco e um pouco todo dia. E conheci a Roseli no curso de constelação, onde eu tinha muito desejo de fazer, porque a constelação mudou muito a minha vida, o meu olhar, né? Eu tenho até hoje, né, resultados da primeira constelação que eu fiz. Então, eu sou muito grata a esse conhecimento, a essa técnica adquirida. Conheci a Miriam no curso, somos colegas de curso. Não. E nós temos um contato muito bom, muito divino, muito maravilhoso. Com a Roseli também, né, Roseli? Não podemos deixar isso, que o nosso contato hoje é maravilhoso. É um contato de cura, todos os dias. Essa conexão que nós temos. E é muito bom estar hoje aqui, falando um pouquinho sobre as constelações, falando um pouquinho dessa visão sistêmica, né? Desse olhar sistêmico que nos pega, assim, a fazer uma leitura e um entendimento todos os dias. Porque tanto eu como a Miriam, nós não paramos lá no curso de constelação, né, Miriam? Nós continuamos estudando, a Roseli também, como facilitadora, professora, nunca para de estudar. E isso é uma inspiração para nós, né, para mim principalmente, porque nós temos que estar sempre estudando, sempre se qualificando, sempre nos curando, para que a gente possa também levar um pouquinho de leveza, de amor, de paz, de tranquilidade, para todos que nos procuram, todos que estão à nossa volta. Esse é o principal lema que eu desenvolvo e tenho como missão. Gratidão pelo convite. É assim, eu até na época, eu comecei em 2011, já fez 11 anos, vai fazer 12 agora esse ano, que eu nem parece que já faz tanto tempo assim. Faz tanto tempo. Óbvio que, como eu falei antes, foi porque eu também estava imersa em muitas dores, muitos conflitos, muitas coisas. Eu não comecei com constelação, a minha formação foi outra, a primeira, mas enfim. Como o nosso tempo é um pouco corrido, eu quero, assim, falar sobre o tópico mesmo do tema. Por que eu escolhi esse tema? Nós estamos em 3 mulheres, daí eu ainda estava pensando assim,
não sei por que, ironia do destino, coincidência, mas o meu primeiro grupo de formação que eu ministrei em constelações foi exatamente o grupo de mulheres. Mas por quê? Porque é lógico que foi feita divulgação para homens, óbvio que também é fato que quem procura primeiro a área terapêutica, procura ajuda, inclusive orações, geralmente, pelo que a gente sabe, a nível planetário, são as mulheres, o feminino, porque, claro, a espiritualidade, o homem foi mais treinado a sair à caça, trazer comida para casa, e tá tudo bem, tá tudo certo. Mas, esse tópico, esse tema aí, o poder deixa eu ver aqui como é que eu mesmo esqueço como é que é. O poder da mulher que acessou o seu propósito de vida. Todos nós vivemos desde o tempo de infância, quem frequentou igreja, religião, se ouviu falar em missão de vida. Boa tarde, Marlene. Gratidão pela presença. A gente ouviu falar em missão de vida, propósito de vida, o que é a minha missão, tarará. Então, assim, para nós chegarmos onde nós estamos, aqui nessa área terapêutica, e mesmo psicólogos ou profissionais da área da ajuda, é uma jornada, sempre é uma caminhada. E nunca, uma coisa que nós temos que deixar claro, eu sempre falo, nós nunca, enquanto estivermos vivos, todos os seres humanos, não é só nós terapeutas, nunca nós vamos saber tudo. Até o último dia da nossa vida sempre tem algo a aprender ainda, sempre tem algo. Então, claro que nós, nessa nossa área, temos que estar nos lapidando. E chega uma fase da vida que os problemas vão continuar se apresentando, os desafios vão continuar aparecendo, porém, automaticamente, nós passamos a observar, a olhar para esses problemas com outro olhar, com outra, sempre perguntando o que essa situação quer me ensinar. O que eu preciso aprender com isso? Para que eu estou tendo que passar por esta situação? Então, sempre começa por aí. E chega uma fase em que a mulher, ela passa a acessar, a mulher e o homem, porque nós temos, graças a Deus, os meus maiores mestres também foram homens, Jair Salvador e Sérgio Sanderson, que passou por aqui agora há pouco, professor Dr. Fernando de Freitas, o próprio Bert Hellinger, o Dr. Hammer, o Dr. Maurício Valente, são todos homens e são mestres assim que a gente fica boquiaberta. Mas eu quero... Por que chegou a esse tema, esse tópico? Porque também existem situações, existem problemas, desafios que às vezes são tão fortes que você usa todos os métodos terapêuticos que você já conhece, mas parece que ainda não é o suficiente. E aí nós temos um outro método psicoterapêutico que é mundialmente conhecido há mais de 2000 anos, chamado Bíblia, códigos bíblicos. E é um código bíblico que eu quero deixar falado aqui para a gente pensar e raciocinar, e nós também vamos ter que analisar o lado oposto. Tem lá em Provérbios, capítulo 14, que diz o seguinte: a mulher sábia edifica a sua casa, mas com as próprias mãos a insensata derruba essa mesma casa, a sua casa. Né? Em outras palavras, deixa eu ver, peraí, só um pouquinho. Esse mesmo versículo, em outras versões da Bíblia. Toda mulher sábia edifica a sua casa, a insensata, porém, derruba com as suas mãos. O que eu quero dizer com isso? Todos nós já ouvimos essas frases aí. Quase certeza, não importa qual religião você é, mas de alguma forma nós já ouvimos essas frases. Ali fala da mulher sábia. Mas, claro que também o homem sábio, o ser humano, precisa acessar a sabedoria nata que existe dentro de cada um de nós. A natureza é muito sábia, tanto que a nova medicina germânica, a linguagem corporal neo-haitiana,
ela é muito baseada nos comportamentos dos animais, a própria natureza no todo. O universo é muito perfeito. Então, nós conseguirmos acessar essa sabedoria torna a nossa vida mais leve. E, então, assim, por que esse assunto todo? Porque eu recebi, ultimamente eu venho recebendo situações e atendimentos que me chamaram muito a atenção, que é a questão de pessoas narcisistas, clientes que vêm lamentar, que vêm chorar, as dinâmicas que hoje a gente identifica como dinâmicas de filhos de pais narcisistas, e que vivem relacionamentos muito tóxicos, muitas situações de muita escassez na vida dela, escassez afetiva, escassez financeira, principalmente na área afetiva. Então, eu gostaria que a Sol e a Miriam desse o seu parecer nessa pergunta que me deixaram assim. Como identificar se nós somos filhos ou descendentes de pais narcisistas e quais os recursos para virar esse jogo? Tem cura? Tem cura essa dinâmica? Então, o que vocês, Sol, pode falar, e depois a Miriam, o que vocês têm a contribuir com mulheres que já passaram por seus processos, né? Ainda estamos sempre lapidando, mas como identificar e o que você apresenta para solução nessa questão? Isso aparece muito nas dinâmicas de constelação familiar, né? A mulher que busca, que procura, e muitas delas têm esse relato, eu já escutei muito, vivencio muito isso no dia a dia, de como você mencionou, que os filhos não conseguem ir para a vida, né? Você comentou ali comigo, os filhos não conseguem ir para a vida. Então, eu utilizo muito essa frase, que tudo que eu julgo no outro é um reflexo de mim mesmo, né? O outro é um espelho. Então, a primeira pergunta que eu faço para essa mulher que está ali na minha frente, ali do meu lado, vamos olhar para você. Porque primeiro nós temos que curar você como filha, para depois você curar você como mãe, né? Começamos por aí. Então, vamos olhar para essa ferida emocional que você tem, que você traz. Talvez a sua mãe, talvez está carregando lá os teus antepassados, os seus ancestrais, porque de onde nós viemos, né? As gerações, né, que nós somos, nós não vai ter muita repetição de padrão. Então, primeiro vamos olhar para você, primeiro vamos mudar o interno, né, para melhorar essa questão em relação ao filho e para a vida, né? Será que é eu que não estou segurando? Será que é eu que estou almejando lá no meu filho algo que eu ainda não me curei com os meus pais? E eu impeço até o crescimento dele, né? Esse é um dos pontos que eu trabalho, essa questão da mãe ainda estar com o filho adulto em casa, e ela traz essa questão de que ele não consegue ir para a vida. E eu já atendi pacientes assim, pessoas assim, que o filho até tem apartamento, casa, não é pelas condições, mas está dentro de casa, comigo. Então, vamos olhar para você, o que você está, né? O que você está segurando e está super protegendo. E dentro dessa dinâmica, nós vamos olhar sobre o narcisismo, né? Essa questão que está ali intrínseca nela, mas que ela também recorre, também tem repetições de padrão. Então, curar essa criança interior dela, que ela projeta, é um dos caminhos que nós trabalhamos. Tá? Deixar eu falar um pouquinho, daí eu já vou contribuindo. Quero fazer uma colocação. Dentro do olhar sistêmico, Bert Hellinger dizia o seguinte, olha só a colocação, por que esse assunto todo são várias nuances do mesmo tema. O Hellinger dizia, 85% dos conflitos humanos estão ligados à mãe. Por quê? De 0 aos 7 anos, a criança, todos nós somos crianças, inclusive os nossos pais foram crianças, nossos avós foram crianças, dos 0 aos 7 anos de idade, a criança fica a maior parte do tempo com quem? Com a mãe.
ou com alguma mulher, que pode ser avó, pode ser a madrinha, pode ser mãe adotiva, mas são mulheres. E aí, olá, Maura, outra colega de curso, gratidão aí. A Maura vai fazer live conosco também daqui nos próximos dias aí, tá? Então, assim, só para complementar, não é que a mulher é alguma coisa melhor ou pior que o homem. Nós precisamos um do outro. Porém, por isso que fala, esse trecho bíblico fala assim, a mulher que acessa a sabedoria, ela constrói a sua própria casa. Porque vamos pensar bem, numa casa onde tem filhos e não tem uma mãe, uma mulher, como é que fica essa casa? Sabe aquelas histórias das mães que morriam cedo, às vezes deixavam vários filhos órfãos? Daí o que acontecia? Normalmente a história era o pai distribuía os filhos, ou até arrumava uma madrasta, casava de novo e era aquele rolo e confusão. Por quê? Porque a mulher, ela tem um poder natural muito grande. Tem aquela outra frase que diz o seguinte, ainda assim, Bert Hellinger, quando uma mulher não autoriza o filho a amar o pai, dificilmente esse filho terá sucesso na vida. Então, todo esse contexto, todas essas nuances que eu estou falando aqui, fazem parte do da mesma receita de bolo, aí, dessas dinâmicas que todos nós estamos metidos, né? Passamos e estamos nos limpando. Então, por isso que eu quis falar desse assunto. É muito forte o poder da mulher de construir ou de destruir os próprios filhos se ela não tiver consciência, não acessar a sabedoria. Querida Vivian, deixa você falar agora. E assim, né, Roseli e Sol, como a Sol falou, né, dessa abordagem, né, que a gente faz com o cliente para conseguir identificar essas questões, né, muitas vezes, assim, acaba sendo até difícil você chegar no ponto exato, né, para que a pessoa tenha consciência de que ela precisa de ajuda, né, porque geralmente o que acontece? Todos nós, né, somos assim, e quem está na dor não consegue ver a sua própria dor, então geralmente a mulher, né, em si, vamos dizer assim, ela vem, né, querendo ajudar o filho, querendo ajudar o marido, querendo ajudar o irmão, querendo ajudar todo mundo. Mas ela não vê que ela que está com uma dor que precisa, ela que está, a alma dela que está gritando por ajuda, exatamente, né? E aí o que acontece? A gente acaba tendo que ter muito cuidado para chegar no ponto para que a gente não fira ainda mais ela, para ela isso correr, né? Eu, por exemplo, assim, eu vou muito... Eu falo assim, comendo pelas beiradas, porque assim você precisa fazer com que a pessoa se sinta merecedora da cura, né? Para que ela se sinta merecedora, que ela que precisa ser ajudada, mas é ela que precisa, ela merece tudo isso, ela merece estar bem para ela poder ajudar os outros, né? E aí quando você consegue mostrar, passar essa confiança, levando esse amor, né, para ela, aí ela aceita, ela baixa as barreiras, e em muitos casos, assim, acaba sendo bastante doloroso todo esse processo, né? Porque aí ela começa a se olhar, né? A olhar no espelho e ver que a maioria do tempo era ela, né? Que estava de forma, né, inconsciente causando certas dores, né? Eu acho, assim, que a gente vê a transformação, né? Essa lapidação do ser, da mulher, essa mulher que empodera, né? Quando ela se empodera, ninguém mais derruba ela. Ela vai em frente, ela consegue fazer coisas inimagináveis, né? É grandioso, é um poder, né? A gente sempre ouviu, eu ouvia muito isso, né? Você não imagina o poder que a mulher tem, você não imagina tal. E eu jamais imaginaria, não tinha consciência disso, né? Era o contrário. Eu entendi o contrário, eu me sentia ao contrário, lá atrás, era o contrário. A mulher era um lixo, a mulher valia menos que o homem,
Era assim que eu tinha... Não é que alguém falou, olha, mulher vale menos que o homem. Porém, nas atitudes, nas dinâmicas dos relacionamentos, tanto faz, na vida fora, até hoje, a mulher ganha menos que o homem, às vezes fazendo o mesmo trabalho. Então, é uma dinâmica que não adianta negar que isso não existe, ou que não existiu, e que vai continuar existindo por muito tempo. Porém, quando nós tomamos consciência com muito respeito, com muita gratidão, principalmente com muito respeito por tudo que foi, ao que a nossa história transgeracional, o que eles passaram, homens e mulheres, porque, por exemplo, uma pessoa que é narcisista, que hoje nós estamos falando nos tópicos mais graves das dinâmicas terapêuticas, inclusive nós terapeutas, nós temos que cuidar muito porque a gente quer ajudar tantos outros, né? Querer ajudar todo mundo. Nossa, sou tão boazinha, sou tão querida. Meu Deus do céu. Toda pessoa que é muito queridinha, muito ajudadora, geralmente daí ela fala, ai, mas ninguém me reconhece. Olha só uma dinâmica bem comum, né? Que eu tenho certeza que muitas mulheres vão se identificar. Quando você é mãe, esposa, dona de casa, você organiza a casa e tudo, e cuida do filho, leva o filho para a escola, faz tudo, e ainda trabalha fora e tal. E você se mata de limpar a casa, sabe? Aquelas mulheres que são doentes por limpeza. Muitas vezes, nem um muito obrigado você recebe. Só que se você tiver uma ajudante, uma colaboradora, você tem que pagar ela, né? Ela recebe. A mãe, se a mãe é dona de casa, ela não recebe um centavo por isso e nem muito obrigado recebe. E aí os filhos vão para a vida, aí depois acontece a síndrome do ninho vazio, quem já não ouviu falar sobre isso, né? Então, são todas esses scripts que fazem parte da rotina dos seres humanos, das mulheres. Porém, o que eu quero deixar claro, nós estamos já indo, não quero demorar muito essa live, mas eu vou convidar mais uma vez, novamente, durante as próximas semanas, nós vamos falar mais sobre esses assuntos, as dinâmicas reais da vida real, como identificar se nós somos vítimas, se nós somos descendentes de pais narcisistas. Mas por que o nosso pai ou nossa mãe era narcisista, ou foi, ou ainda é narcisista, com dinâmicas de narcisismo, né? Dinâmicas de manipulação, como é que fala assim, chantagem emocional. E olha que está assim, de pessoas vivendo relacionamentos tóxicos, se sujeitando a migalhas de afeto, migalhas de amor. Por que relacionamento? Como diz o próprio Bert Hellinger, ele dizia, a faculdade mais complexa, a mais delicada, a mais difícil se chama relacionamentos. Relacionamento afetivo. Oh, meu Deus do céu, por que será, né? Então, quem teve pais narcisistas tendem a ser narcisistas também? Depende, tem os dois lados da moeda. Ele pode ficar no lado da vítima, ou pobre vítima, como pode também ser narcisista, porque é uma questão de escolha, porque nós temos os dois lados. Aí já vem um assunto assim, bem caldo aí. O que é importante ressaltar é que a gente começou a comentar sobre a mulher, né, que está se olhando para o narcisismo, mas é muito importante ressaltar, até para quem está escutando, quem vai assistir depois, se está passando por essa dinâmica de ser filhos de pais narcisistas, ou conhece alguém que passa por isso, para que a pessoa possa ter esse auxílio, né, esse contato à terapia, porque é muito importante, além de tudo, né, esses filhos que estão passando por isso, entender que essa mulher, ela te gestou por 9 meses, ela nutriu. Então, o que nós solucionamos na constelação familiar? Né? Qual que é o nosso conselho? Qual que é a nossa dinâmica? Usar as frases de cura. Porque o filho de pais narcisistas sofre muito e está procurando ajuda. Mas e daí? O que fazer? Não vai mudar a sua mãe, o seu pai. Ele vai ser assim. Mas muda o seu olhar diante disso. Traz para o seu coração aquela mãe que te nutriu.
aquela mãe que te gestou, e que por todas as dificuldades ela escolheu ter você, né? Trazendo isso para o coração. Eu trabalho uma metáfora do fogo, que é perto, você queima, longe, fica frio. Então, acha uma distância legal para ficar com o seu coração quentinho. Acha um lugar que seja confortável para acolher esse pai, acolher essa mãe dentro do seu coração. E, claro, busque a terapia para te ajudar a entender uma mãe e um pai narcisista. É importante, né, a gente conversar sobre isso. Exatamente. É isso que não é só falar mal, não é só achar os defeitos. Não, isso. Como solucionar. Não é que a gente vai mudar só, mas sim como ajeitar tudo isso dentro de nós para que a gente consiga seguir em frente de forma mais leve e mais saudável. Miriam, e é isso aí, né? Quando a gente identifica, a gente entende como lidar com toda a situação, né? Então, assim, identificando, a gente vai aprendendo ferramentas, né, para ir lidando com isso. E como vocês mencionaram também, né, filhos de pais narcisistas também tem uma probabilidade muito grande de ser um narcisista também, né? Então, assim, quando você identifica, você pode estar cortando essa cadeia, né? Para não seguir repetindo adiante, né? E aí, assim, quando a gente identifica também tudo isso, a gente vai se trabalhando, você vai se trabalhando, né? Cada um no seu tempo, na medida né, necessária. E aí, você percebe a leveza, a diferença, a mudança na vida. É muito incrível. Quando você tem consciência, até que você não tem consciência, aquilo se torna um fardo muito pesado, algo muito difícil de lidar, né? E você fica mergulhado numa dor muito grande. Então, é muito importante trazer isso, né? E trazendo muito amor, muita amorosidade, a compreensão consigo mesmo também, né? Porque eu acho que acontece quando... já vi muitos casos, né? De quando se tem consciência, a pessoa começa a se auto-julgar, né? E aí ela vai muito para menos, e aí pode ocasionar depressão e outras questões mais aí, né? Então, assim, o amor, ter essa compreensão consigo mesmo, trazer essa amorosidade, paciência, né, de ir lidando com tudo isso e aos poucos ir trazendo leveza para a vida. Eu quero só complementar que é uma das coisas que muito comumente a gente escuta o tempo todo. Como é que fulana se sujeita a aguentar esse relacionamento assim tóxico? Como é que pode que a pessoa tem consciência, mas não manda o outro passar, não manda fazer isso, não faz assim, não faz assado? Queridas pessoas, é fato, não precisa nem ser muito sábio, basta ter um pouco de história de vida, experiência de vida, basta observar que quando problemas se apresentam em nossa vida, não é no celular, no computador, tem a opção lá, delete, excluir, deletar ou bloquear, né? É simples de fazer. Nasce lá, aperta o botão, pronto. E se a gente exclui, fala assim, não gostei de fulano aqui, da Beltrano, vou deletar, vou trocar, né? Vou trocar. Queridas meninas, queridas mulheres poderosas, o que acontece quando a gente fala assim, vou trocar, troca, próximo? O que acontece? O que vocês podem responder? Padrão. Atrai novamente. A constelação e muitos métodos já hoje mostram que tudo que nós não queremos olhar vai se apresentar de novo. E de novo. Não, mas eu vou morar lá na China, porque lá vai ser diferente. Meu querido colega, querida pessoa, tem uma forma de mudar isso. Só se você trocar teu cérebro. Mudar toda a programação, trocar de cérebro, daí se for na China, quem sabe vai mudar os resultados. Agora, enquanto você continuar com esse cérebro, com essa programação, com essa história,
só tem duas formas de mudar programações. Primeiro, através de forte impacto emocional. Segundo, através da repetição da nova forma de olhar para a vida. Então, só para fazer o fechamento, se você, querida pessoa que está nos assistindo, vai assistir depois, permita-se olhar, parar. Sozinha, muitas vezes, é muito complicado. Olha, a religião ajuda muito, rezar ajuda muito. É o que nós sabíamos fazer até então. Porém, é para isso que nós, profissionais, estamos aqui. Temos um enorme prazer em poder ajudar, caminhar ao seu lado. Nós não temos como carregar você. Nós temos como mostrar, apresentar soluções, apresentar alternativas, apresentar recursos para te ajudar a melhorar, a deixar a sua vida mais leve. Então, tem o meu contato aqui, o meu Instagram, mas depois na descrição eu ainda vou deixar o Instagram da Miriam, e cada uma pode falar o seu Instagram, apresenta aí, pode falar. Eu é @soltomasi, quem quiser me seguir, tá lá. E eu queria deixar essa mensagem, né, de que diante dessas feridas emocionais que todos nós temos, tá? Todos nós temos. O primeiro passo é reconhecer essa dor. Reconhecer que precisa de ajuda. Reconhecer que você precisa de ajuda para dar esse primeiro passo, para que você possa, né, se empoderar como pessoa e fazer um novo hoje, aproveitar a vida é tão boa de se viver. Quem já passou por coisas assim, que teve ali a morte perto de você, sabe o que eu estou falando? Porque eu tive essa virada de chave após um acidente de perto. E eu me busquei reconhecer. E eu estava vendo que eu estava vivendo por viver. Eu queria mais do que isso. Então, vamos começar a se curar, vamos olhar as nossas feridas, vamos curar as nossas feridas. A cura é constante, mas você leva de uma forma mais leve. Posso te garantir que a partir da hora que você se reconhece, que você tem uma dor, que você precisa de ajuda, você vai se empoderar e a transformação vai vir. E vai vir de você, vai vir dentro de você que está escutando, que precisa de ajuda, vai vir dentro de você. Porque nós, enquanto facilitadores, consteladores, nós vamos mostrar o caminho. Porque não é nós que curamos, é você mesmo que cura. Mas você precisa acessar, e você precisa ter ajuda. Ajuda de uma pessoa certa, que te escuta, que também vai te dar algumas palavrinhas que você não quer escutar, mas que você fala, tudo bem, é isso mesmo. Mas que você começa a despertar. É o despertar que precisa ser aceso. Eu espero que as pessoas que assistiram ou que vão assistir depois acendam essa luzinha do despertar e que procuram e entendam que buscar ajuda é uma forma de amor próprio, de desenvolver mais a nossa autoestima, para que a gente possa ser próspero, abundante na nossa vida, em todos os tipos de relacionamento, no nosso trabalho, o relacionamento afetivo, o relacionamento com os nossos filhos, com os nossos pais, com tudo na nossa vida, né? E eu deixo aí esse recado para todos. Gratidão pelo convite. Miriam? E o meu recadinho é: olhe mais para você, cuide-se, ame mais, se ame, né? Se empodere, busque isso, né? Não fique correndo atrás, buscando pelos outros, né? Eu acho que é algo que está gritando muito. Eu tô vivendo situações e pessoas ao meu redor, assim, né? Que estão buscando muito pelos outros, né? E eu trago sempre essa consciência. Busque por você, cuide-se, ame mais, se empodere. O autoconhecimento cura, né? Então, quanto mais você buscar o autoconhecimento, buscando ajuda com as pessoas certas, você vai se curando, você vai se libertando. E como disse a Sol, né? O caminho fica mais leve, né? A caminhada fica mais leve. Então é isso aí. Com muita gratidão. Passa a ser divertido. Passa a ser divertido. Né? Leveza, trazer essa leveza para a vida, trazer muita leveza, se divertir tudo. Uma coisa é fato. A gente passa a sentir prazeres, coisas assim, momentos de lucidez, os momentos dos insights, na caminhada, durante as sessões, durante
os próprios grupos de constelações, que a gente trabalha não só com constelação, né? Cada um com seus outros métodos, são todos complementares, mas assim, quando você tem os insights, é algo assim indescritível, muitas vezes com palavras, você fala assim, nossa, como que eu não tinha pensado, como que eu não tinha visto dessa forma antes? Então é algo, são algo assim, indescritível realmente com palavras, o prazer que a gente vai sentindo no decorrer da caminhada. E, assim, eu convido cada um de vocês a visitar. Eu atualmente estou residindo na cidade de Toledo, mas eu atendo também em várias outras cidades e tal. Entre em contato, permita-se olhar para a pessoa, a única pessoa que vai estar com você até o teu último suspiro, é certeza. Porque pode ser que o teu cônjuge, por mais que você ame ele, não se sabe, teus filhos não se sabem, mas assim, a primeira pessoa que nós mais precisamos curar e cuidar é nós mesmos. Então, temos 3 contatos, 3 cidades diferentes. Nas próximas quartas-feiras eu vou estar fazendo mais lives. A Mira e a Sol vão estar comigo de novo nas próximas semanas aí, porque nós temos muitos assuntos a mais, muitos temas, muitos tópicos a mais para compartilhar e poder ajudar. Porque também, assim, nós também somos ajudados. Sim. Beleza? Gratidão a todos vocês aí pela presença. Gratidão, Miriam, gratidão, Sol, por vocês me permitirem fazer parte da vida de vocês, por vocês estar fazendo parte da minha vida. E deixe o seu recadinho final e até a próxima oportunidade. Gratidão. Eu que agradeço Roseli. o convite. Gratidão, gratidão, gratidão. A única palavra que me vem. E é maravilhoso estar aqui com vocês e poder passar um pouquinho, né? E é isso aí, leva a vida com leveza, divirta-se, aproveite cada segundo, cada momento, que ele é muito precioso. Gratidão. Essa E ideia aproveitar o ano novo, aproveitar o ano novo e ressignificar tudo aquilo que não deu no ano passado, que você deixou por segundo plano e não conseguiu. Comece por você, comece por dentro. Porque quando a gente muda aqui dentro, tudo em nossa volta muda. As pessoas falam, comentam, fazem os feedbacks, só depois daquela terapia, daquele atendimento. Que engraçado, aquela pessoa mudou. Como pode? Não, mudou o seu olhar diante disso. E tudo muda quando muda aqui dentro, né? O reflexo do externo vem aqui dentro. Gratidão, Roseli, pelo convite. Nós Miriam, aqui somos beijo, estou morrendo de saudade. Foi muito bom, muito prazeroso, porque nós vivemos momentos muito lindos. Essas meninas, essas mulheres poderosas, a Maura vai ser uma das próximas convidadas. Tá aqui o Enio também, Enio Carvalho. Como é gostoso os grupos que a gente, as pessoas que a gente conhece nessa caminhada. Maravilhoso. É importantíssimo, nós precisamos transportar nosso conhecimento, senão nós adoecemos de novo, porque não adianta só acumular conhecimento e não compartilhar tudo isso. Então, por isso, é uma regra para esse ano, 2023, fazer muitas mudanças. Beijo no coração de vocês. Até a próxima. Tchau. Quem chegou agora, assista a live, vai ficar aí no meu perfil. Depois vale a pena assistir. Bora lá. Tchau. Tchau.